sejam bem-vindos a mais uma mentoria Premium, tá certo? Hoje a gente tá aqui para finalizar, né, esse ano, que foi um longo ano, mas que vocês têm a plena convicção de que vocês fizeram tudo aquilo que era preciso para ser feito e vão chegar nessa prova mais do que preparados, tá certo? Desde já eu espero que a mentoria tenha sido algo que contribuiu nesse processo de vocês. Hoje eu tô aqui para fazer uma revisão de humanas, mais especificamente, a gente escolher um trecho da história para ser revisado, tá certo? Então eu escolhi a história do Brasil, tá? Mais especificamente o Império Brasileiro, então primeiro reinado, regência e segundo reinado, tá certo? Que vai ali de 1822 até a proclamação da República em 1889. E aí, eu tentei fazer de uma forma mais leve possível, tá certo? Então, eu escolhi as principais datas e algumas questõezinhas do Enem, certo? O Enem, os Enems mais recentes que a gente tem. Eu acho que a questão mais antiga que eu coloquei é de 2014, mas foi mais para ilustrar porque essas questões elas realmente caem, por isso que eu escolhi colocar questões do Enem, para vocês verem como esse conteúdo realmente é cobrado na prova. Tem questões do ano passado, inclusive. E uma das coisas que eu fiz no meu ano, certo? Em todos os meus anos de preparação, e eu acho que isso foi o que me fez ter uma boa base em humanas, foi fazer uma linha do tempo. Então, eu tinha uma linha do tempo para a história do Brasil, história geral, e eu sempre estava dando uma olhada naquelas datas e revisitando, porque isso ajuda muito a gente entender o contexto histórico da época, tá certo? Uma das coisas que eu sempre falei nas minhas monitorias é que as coisas na história elas não surgem do nada. Então, para a gente começar uma nova fase do Brasil, seja um reinado, período colonial, período republicano, sempre tem que ter havido algo que provocou, né, que de alguma forma a sociedade e o contexto escolheu reagir daquela maneira. Então, sempre isso não vale só para a história brasileira, né, para a história do Brasil, mas vale para a história geral. Sempre que a gente tiver algum período de transformação, significa que houve, né, um contexto histórico e algumas coisas que motivaram essas transformações. Então, sempre que a gente, por exemplo, vai mudar da Idade Média para a Idade Moderna, para a Idade Contemporânea, da Idade Antiga para a Idade Média, existiram coisas que provocaram essa conjuntura e trouxeram essa nova era, digamos assim, certo? Então, vamos começar aqui, tá certo? Espero conseguir fazer uma aula não tão extensa e que ajude vocês a revisitar alguns conceitos e algumas datas que são importantíssimas para compreender esse contexto histórico, tá certo? Então aqui, ó, trouxe o nosso quadro emblemático, né, do Grito do Ipiranga, tá? Esse quadro é meramente ilustração para a Declaração de Independência, né? De um lado eu tenho Dom Pedro I e do outro lado a gente sabe que, eu vou explicar isso um pouco melhor quando eu for explicar o Segundo Reinado, mas a gente sabe que a imagem de Dom Pedro II, ela foi teoricamente muito mais envelhecida do que ele realmente era, para passar essa imagem de confiança, já que Dom Pedro assume o Império Brasileiro muito jovem, tá certo? Então vamos começar aqui. Antes de começar propriamente o conteúdo de primeiro reinado, como eu expliquei, a gente precisa tratar de alguns antecedentes para entender o que provocou essa mudança, nessa saída do período colonial brasileiro de tantos e tantos anos, né, de tantos e tantos séculos para o Império. E a primeira coisa que não é necessariamente uma data, tá certo? É que a gente tinha no Brasil uma conjuntura, certo? Uma sociedade estabelecida. E sendo que um dos principais argumentos, né, dessa independência brasileira foi de que a gente continuava sendo um país comandado por portugueses, tá certo? Então, dos argumentos para que as pessoas quisessem que Dom Pedro I assumisse o Brasil é de que ele teria nascido em terras brasileiras, então ele seria um brasileiro. Mas, né, por mais que ele tenha nascido em terras brasileiras, ele não deixava de ser um português criado por uma família portuguesa, tá certo? Então, algumas coisas não vão sair como a população esperava. E outra coisa também que eu queria enfatizar muito, e eu vou enfatizar nessa aula em alguns outros momentos, é que, por mais que a gente, quando a gente vai ver muito isso próximo da República, né? Tem um texto chamado Os Bestializados, que é extremamente famoso nas questões, que ele fala que a população assistiu aquilo bestializada, porque boa parte da população, ela não participa desses eventos históricos, sabe? Boa parte do contingente populacional brasileiro ele não está presente, sabe? A gente tem que entender que uma amostra, né, uma parcela da população realmente conseguia participar, realmente conseguia ir à frente. Muitos daqueles que tinham poder aquisitivo, e no Brasil dessa época, poder aquisitivo significava ter terras, a gente vai estudar um pouquinho a lei de terras mais na frente, eu vou explicar isso melhor. Mas muito do poder, né, a pessoa, ela
era considerada rica e com poder no Brasil quando ela tinha e era dona de muitas terras, tá certo? E aí, basicamente, a população, ela nunca, não é que ela esteja alheia ao que está acontecendo, mas ela pouco sabe, certo? E ela pouco participa, exceto por a gente vai ver algumas revoltas, né? E aqui a gente vai ver as revoltas, né, do período imperial, mas a gente sabe que existem as revoltas coloniais, tá certo? Então, uma coisa que eu também fiz na véspera do Enem foi fazer um comparativo entre essas revoltas, sabe? Para ter, essas daqui foram as revoltas nativistas, né, separatistas, coloniais. Essa aqui foram as revoltas do período regencial, que são as que a gente tem, mas não se atenham só ao período regencial. A gente tem revoltas no primeiro reinado e revoltas no segundo reinado e guerras muito importantes, tá certo? Então, a gente vai dar uma passeadazinha por essas datas, tá? Eu não vou me aprofundar tanto, mas é claro que eu vou dar as suas nuances e as suas perspectivas mais importantes para que a gente consiga relembrar. A ideia aqui é realmente relembrar alguns conceitos. Então, começando aqui, certo? Nos antecedentes do primeiro reinado, a gente tem que o principal antecedente, o principal de todos eles é a data de 1808, porque é a chegada da corte brasileira, tá certo? Então, eu vou anotando aqui algumas coisas para vocês terem isso com vocês. Então, chegada da corte. Mas o que é que vai mudar com essa chegada da corte? Bom, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, tá certo? Então, a gente tem que entender que numa escala de importância, Portugal era extremamente mais importante do que o Brasil, apesar de todo não, mas de boa parte do financiamento, né, português viesse da sua principal colônia, que era o Brasil, tá certo? A gente vai ver que Portugal ele possuía colônias em outros cantos, mas nada fez tanto sucesso, né, e deu tanto dinheiro como o Brasil e todos os seus ciclos econômicos que Portugal conseguiu extrair. Então, a gente tem que entender que a corte vivia dessa colônia, tá certo? Então a corte se mudou para cá por N motivos e por N fatores também da conjuntura portuguesa, que eu não vou me ater nesse momento, tá certo? Meu foco aqui é entender como isso afetou o Brasil, tá? Mas vocês podem olhar os antecedentes de 1808 português para entender por que a corte fugiu para cá. E aí, beleza, Dom João chega com toda a sua corte, todo mundo. E a gente tem que entender que a corte portuguesa, a gente não tá falando ali de uma pequena família, certo? Do rei. A gente tá falando de todo o aparato estatal e governamental e tudo que sustentava Portugal, tá certo? Então vem muita gente que chega no Brasil do completo nada. E quando eles chegam, eles querem manter a sua estrutura e o seu padrão de vida. Então é nessa época que a gente vai ter a abertura dos portos brasileiros, porque se a corte portuguesa estava aqui, eles precisavam estabelecer relações comerciais. E uma colônia, ela só estabelece relações comerciais que são permitidas, certo? Pela sua metrópole. Só que já que a metrópole se mudou para cá, a metrópole precisa fazer dessa nova terra, certo? A sua, digamos assim, a sua metrópole, né? O seu porto. Então, o rei português e todo mundo que veio precisava que os portos se abrissem para que eles conseguissem manter as suas relações econômicas, tá certo? Porque tudo começaria a fluir a partir daqui. Além disso, a gente sabe que há uma modernização, né, do Rio de Janeiro. A gente tem também uma coisa que não é muito falado, mas meio que foi um bota fora, porque as pessoas foram expulsas de suas casas para que a família real, né, e a corte portuguesa tivesse onde morar, basicamente. E aqui é que a gente começa a ver que as pessoas são expulsas da cidade, enfim, vai originar periferias, que nessa época não era chamada assim, mas hoje em dia é o que aconteceria. E a gente tem a fundação de universidades, não só, não universidade como a gente conhece hoje, obviamente, mas enfim, bibliotecas, porque a corte portuguesa precisava continuar com as suas coisas, né? E é aqui que a gente vê também que não muita gente, mas quem tinha muita condição, conseguiu ir para fora estudar, né? A gente já começa a ver isso um pouquinho antes, desde a época da Inconfidência Mineira, que a gente sabe que foi uma revolta um pouco mais, que a gente chama ilustrada, no sentido de que ela tinha um pouco mais de conhecimento, porque as pessoas conseguiam ir para fora e estudar, tá certo? Então, e uma das principais consequências que essa data de 1808 vai deixar é que quando chega mais um tempo que o rei, família e todo mundo estava aqui, eles elevam o Brasil à condição de Reino Unido, Algarves e Portugal. Algarves e Portugal
na Europa, né, Portugal em si, e quando a gente trata do Brasil não mais como uma colônia, mas como um Reino Unido a alguém, a gente eleva o Brasil a uma nova categoria, não mais de colônia e não mais de inferior à metrópole, mas de alguém e de algum território que estaria ali no mesmo nível da metrópole. E isso foi muito, entre aspas, perigoso para os portugueses, porque isso deu uma certa autonomia ao Brasil, tá certo? Então vai ser sim um dos motivos para a literal autonomia brasileira depois, né, no caso, a independência. Em 1817, a gente tem a insurreição pernambucana, tá certo? Pernambuco faz mais uma revolta aí para a história brasileira. Também não vou me ater muito aos detalhes aqui, mas a gente sabe, né? Era uma coisa até que os meus professores sempre tiraram onda, que o Pernambuco sempre foi um estado muito revoltado. Então a gente vai ter o Pernambuco com revoltas muito expressivas ao longo da história brasileira e é preciso entender esse contexto, tá certo? Entender porque que o Pernambuco, até os dias atuais, ele consegue ser um estado no Nordeste que ele é um pouco mais expressivo, tá certo? Seja em educação, seja em economia. Em educação, principalmente, a gente tem que entender por que que ele se revoltou em cada uma dessas revoltas que ocorreu, tá certo? A questão entre Olinda e Recife, tá certo? Que foi muito importante na revolta do período colonial. Então, tô soltando essas coisas para vocês irem lembrando daquilo que vocês estudaram ao longo do ano, tá certo? Em 1821, a gente tem a Revolta Liberal do Porto, que ocorre no Porto, em Portugal, tá? Deixa eu colocar aqui, Revolta Liberal do Porto. E aí, isso também é mais um motivo que faz com que uma parte da corte portuguesa tenha que voltar para lá, tá certo? E em 1822, a gente tem finalmente o Grito do Ipiranga, tá certo? Que o Grito do Ipiranga é o quadro, porque disse a história, né? Diz a história, e aí, história é história, a gente não tem como afirmar a veracidade desses fatos, mas que a proclamação foi feita à margem do rio Ipiranga, por Dom Pedro I. A gente sabe que existem N histórias para esse momento e, enfim, também não é nossa função aqui julgar o que é verdade ou não, mas a proclamação da República foi feita. O Brasil agora é um estado independente, tá certo? De Portugal. E a gente sabe que isso foi sim uma vitória para a história brasileira, mas o Brasil também não apresentava assim essas conjunturas para se tornar independente assim tão rapidamente, no sentido de não foi um longo processo e a gente não teve uma estrutura tão sólida para fundar um Estado realmente, no quesito de conceitos e uma estruturação. Então é por isso que a gente vai ter tanta instabilidade política nesse período, tá? É, vamos aqui. Agora é a hora que eu vou fazer algumas questõezinhas. Eu vou estar intercalando esse período de contar algumas coisas, relembrar algumas datas e fazer algumas questões para a gente conseguir apenas ver como isso cai, certo? A minha ideia hoje aqui não é ensinar um novo conteúdo ou ensinar vocês como fazem, mas é literalmente revisar, porque eu acho que a gente chega nessa época do ano com a sensação de que talvez não tenha feito o suficiente, ou que talvez pudesse ter feito muito mais. A gente sempre vai poder fazer muito mais. Mas é também você entender que você entregou o seu melhor naquele momento, tá certo? Então, vamos ler aqui a questão. A abertura dos portos brasileiros em 1808 inaugurou a possibilidade para viajantes europeus de diversas nacionalidades de percorrer áreas até então dificilmente acessíveis à sua curiosidade. Os relatos de inúmeras expedições, a maioria de caráter científico, foram publicados na Europa para leitores ávidos de notícias sobre um Brasil até então desconhecido. Terras cujos segredos haviam sido velados por uma coroa portuguesa ciumenta e possessiva. E aí eu tenho alguns pontos para comentar sobre esse texto, tá certo? Primeiramente, essa ideia de que o Brasil sempre foi descoberto como se ele não existisse antes, tá certo? A gente tem que entender. E também é até um fator importante para a redação e para o nosso conceito de vida. O Brasil, ele não estava se escondendo para que ninguém achasse ele. Ele era uma terra como qualquer outra, com uma população vivendo aqui normalmente, tá certo? E é uma das coisas que a gente precisa ter em mente é sobre o genocídio indígena, tá? Sobre as questões que levaram a esse genocídio, não só sobre o trabalho forçado que queriam impor a eles, mas as questões de saúde, as questões imunológicas inerentes à população indígena, certo? A população indígena não tinha contato com os mesmos vírus, com as mesmas bactérias, com os mesmos micro-organismos que a população portuguesa tinha. Então, foi uma população que morreu muito, não só pelo massacre em si, pelas guerras ou qualquer coisa do tipo, mas pela exposição que eles sofreram também
E é importante que a gente lembre desses conceitos, tá certo? Outra questão muito importante é que nessa época todas as narrativas que vinham do Brasil era sempre uma coisa muito exótica, de que é uma coisa muito diferente, que nunca se viu isso. E esse exótico nunca era no sentido de elogiar, de dizer que era algo diferente e que era bonito. Não, mas de literalmente comparar as realidades. A Bíblia não tem como comparar a Europa com o Brasil, porque são mundos completamente distintos, tá ligado? E aí a gente precisa ter essa noção de que o europeu e todas as suas narrativas sempre foram no sentido de que o Brasil era inferior. Porque para eles a cultura deles sempre seria mais importante e superior do que todas as outras existentes. E isso não acontece no Brasil só porque é o Brasil, mas aconteceu em todas as outras colônias e em todas as outras narrativas, tá certo? E aí vamos com o comando da questão. Os relatos de viagem ao Brasil, publicados na Europa, contribuíram para a construção da identidade europeia na medida em que e no que ele fala de identidade, ele tá falando assim, como a Europa via o Brasil, tá certo? Então, vamos lá, letra A. Destacaram a exuberância da natureza tropical, elaborando a visão heróica da conquista. Uma visão heróica da conquista até foi, porque a gente sabe, né, que eles relatam o achamento, né, do Brasil como algo heróico e a gente tá indo levar civilização, a gente tá indo levar uma nova religião, a gente tá indo levar porque um dos três pilares da grande navegação é igreja queria mais fiéis. Lembre que a igreja católica tinha acabado não, mas num período de panorama histórico teria acabado de passar pela reforma protestante, então ela precisava de novos fiéis. A, como é que eu posso falar? A alta sociedade, ela queria terras nesse novo mundo, certo? Todo mundo estava conquistando território, todo mundo estava achando alguma coisa, então a sociedade, a classe alta, certo? Ela queria conquistar alguma coisa também. Então, ele tinha esse interesse, né, da elite portuguesa, é isso que eu queria lembrar, da elite portuguesa em conseguir novos territórios. E a gente também tem uma questão de financiamento, né? A gente tem a igreja apoiando, a gente tem a elite em si querendo conquistar, e a gente tem a população querendo um novo mercado, né? Os comerciantes querendo um novo mercado, uma nova forma de arraigar dinheiro. E aí, vamos lá. Letra B, ou seja, letra A a gente descartou. Existe sim um destaque para a exuberância da natureza tropical, mas como eu falei, não é como se essa exuberância fosse num aspecto positivo, né? E aí, letra B, defenderam a legitimidade da escravidão africana, aprovando-a como fator de humanização. Lembrem que a escravidão africana ela vem bem depois, tá certo? A escravidão africana ela não é imposta assim que os portugueses chegam ao Brasil. Primeiro a gente tenta, primeiro, né, foi se tentado, né, a gente quando eu digo a sociedade, tentou se escravizar os indígenas e aí por N questões e N fatores isso não foi feito. Ou até foi feito em alguns locais, mas não teve tanta eficácia como eles achavam que teriam, né? Como eles estavam acostumados nas antigas colônias portuguesas da África. E aí, letra C. Enfatizaram o exotismo da sociedade colonial, e aí o que eu falei, né? Esse exotismo, ele já traz uma ideia mais duvidosa de se isso é bom ou se isso é ruim. Não é como eu falar de exuberância. Quando eu tô falando que algo é exuberante, eu de certa forma admiro aquilo. Continuando, enfatizaram o exotismo da sociedade colonial, contrapondo a ideia iluminista de civilização. E essa questão aqui, essa alternativa, ela completa o nosso raciocínio, porque lembrem o que eu falei. Um dos pilares da grande navegação, né? Um dos pilares não, porque os pilares foram aqueles três que eu falei. Mas das justificativas, assim, da grande navegação é que eles precisavam a todo custo, porque eles tinham essa missão de civilizar, né? Aquele determinado local, como se aquela sociedade não tivesse uma civilização própria delas, né? Mas a gente fica aqui com essa letra C. Entenda o que ele falou aqui, né? De essa ideia iluminista da civilização. Então, iluminista do período iluminista e também de toda a conjuntura europeia que a gente tinha lá. Letra D, vamos ler o resto para a gente descartar. Analisaram a miscigenação dos grupos raciais, atribuindo um caráter positivo a esse processo. A gente vai demorar muito e até os dias atuais a gente não tem essa essa aceitação do nosso caráter de miscigenação, tá certo? Existem uns relatos já da República, certo? Inclusive de um autor famoso da literatura, que foram quando surgiram as teorias eugenistas, tá certo? Que eles queriam embranquecer
a nossa população, tá certo? Então, a ideia da teoria eugenista da Primeira República é de que, literalmente, a gente vá promovendo casamentos entre pessoas de pele clara, né? Para que, aos poucos, esse nosso traço, seja indígena, seja africano, fosse sumindo. E eles tinham um cálculo até de que isso realmente aconteceria. E, enfim, eles não queriam matar o pessoal na cara dura, mas tinha essa teoria, então não é essa ideia de miscigenação. Ela sempre foi muito condenada, né, e reprimida. E letra E, descrever a diversidade das etnias indígenas, contribuindo para a preservação das suas culturas. A gente não tem uma preservação da cultura indígena nem hoje, quem dirá nessa época, né? Então essa também está errada. Voltando agora para os nossos aspectos históricos, a gente vai discutir agora o primeiro reinado em si. E aí, a primeira data que eu coloquei, beleza, Dom Pedro se tornou rei ou imperador brasileiro. E a primeira data que eu queria discutir com vocês é 1824, porque é a promulgação, e promulgação não, mas outorgação, né, da Constituinte brasileira. E por que eu especifiquei essa diferença? Existe uma diferença quando a Constituição é promulgada e quando ela é outorgada. Quando ela é promulgada, a gente subentende que houve um colégio eleitoral, certo? Houve, de alguma forma, algum grupo que votou aquela Constituinte, que foi a favor daquela Constituinte, apresentando seus pontos positivos, negativos e construindo uma Constituinte realmente democrática para toda a sociedade. O que acontece no primeiro reinado é que, se vocês lembrarem, em 1823, um ano antes, foi feita, sim, uma constituinte que foi não necessariamente votada, mas que ela foi feita por um grupo, um grande grupo. Porque o que a gente precisa de uma constituinte é que ela não se restringe a uma parcela da população. A gente precisa que a constituinte ela realmente abrace toda a diversidade, todas as questões de todo o território. E a Constituinte de 1823, ela foi conhecida como Constituinte da Mandioca, porque o voto era baseado nos alqueires de mandioca. Lembre que do que eu falei sobre muito, né, do que acontece nessa época no Brasil, do poder aquisitivo, de você medir o que uma pessoa podia fazer ou não, era com base nas suas posses, e as suas posses eram terras, tá certo? E aí, Dom Pedro I, ele foi muito autoritário, ele era muito autoritário, tanto que em 1824, na Constituição, ele se inspirou em Montesquieu na tripartição de poderes, né, legislativo, judiciário e executivo, mas ele fez um poder só para ele, que era o poder moderador, que estava acima de todos esses outros. Então, de tripartição de poderes a gente não tinha absolutamente nada, porque o poder moderador ele sempre se sobressaía aos demais poderes, tá certo? E a ideia de tripartição de poderes é de que se esses poderes não existe ninguém maior do que ninguém, mas a gente consiga manter uma equidade nos poderes. E aí ele cancela, né? Ele proíbe a Constituição de 1823 e ele mesmo escreve a Constituição de 1824. Então, uma Constituição outorgada é quando ela é feita pelo próprio personagem, né? No caso, seja um imperador, seja um presidente, seja o que for. Eu vou dar o exemplo de outras constituições que aconteceram isso. Mas ele fez uma Constituição só dele. Então, a gente considera que foi uma Constituição outorgada porque ela foi imposta. Tá certo? Quando a gente tem uma Constituição promulgada, é como a Constituição de 1988, tá certo? A nossa Constituição vigente, cidadã e democrática, foi feita por um colégio eleitoral, foi votada por esse colégio, né? Foi colocada para público e tentou abarcar o máximo de necessidades, diversidades e questões possíveis. A gente vai ter mais duas constituições outorgadas, tá certo? Em Vargas e na ditadura, salvo engano. E você sabe, a gente sabe que o Brasil vão ter mais outras constituições. Ao total, se eu não me engano, são 8 ou 9 constituições. Sempre mudou nessa questão. No período republicano, a gente vai ter uma mudança mais enfática na questão do voto, certo? O voto universal, o voto feminino, o voto para analfabeto, o voto para. Enfim, essas questões elas vão ser alteradas durante a República. Até a República a gente não tem voto feminino, a gente não tem voto de analfabeto, a gente não tem voto de escravo, então, enfim, a gente não tem voto de boa parte da população. E até mesmo os homens, ele tinha uma restrição de idade e de poder aquisitivo, tá certo? Então, o voto, ele sempre foi uma questão polêmica. Vai mudar também algumas questões em relação à nomenclatura do Brasil, à bandeira, e alguns outros fatores, não menos importantes, mas secundários.
tá certo? 1825, a gente tem a Guerra da Cisplatina e a questão da Cisplatina. Deixa eu anotar aqui porque eu tô esquecendo. 1824, então, a gente tem a Constituição, tá certo? Aqui. Aqui a gente tem Guerra da Cisplatina, que é uma guerra que no tempo de cursinho eu vi que as pessoas negligenciavam muito. Mas a gente não tem como entender Guerra do Paraguai, que vai ocorrer lá no Segundo Reinado, sem entender, primeiro, a questão da bacia da Cisplatina, porque essa questão vem desde o período colonial brasileiro, tá certo? O Brasil, ele. Não é que ele se apossou, mas entre as trocas comerciais e todos os contratos que eram feitos naquela época, o Brasil ficou com o território da Cisplatina, tá certo? Que é a questão que envolve a bacia do Rio da Prata e algumas outras regiões por perto. Eu não sei precisar exatamente as regiões, tá? Mas o Boris Fausto, que é um livro muito famoso de história brasileira, se vocês prestarem atenção nas referências de questões de história do Brasil, quase sempre vai ser a dele, ou de outra autora brasileira que é muito famosa, que é Lilian, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas também tem muito livro dela sobre história do Brasil. E ele, quando ele vai falar sobre a Guerra do Paraguai, ele sempre enfatiza esse caráter histórico de outras coisas que houveram antes para que ocorresse a Guerra do Paraguai, tá certo? Então a gente tem essa questão da aquisição do território. Esse território é tomado em algum outro momento e é por isso que ocorre a Guerra da Cisplatina, tá certo? O Brasil vai tentar controlar essa região novamente e ter o controle sobre a bacia do Rio da Prata, que era muito importante, porque a bacia do Rio da Prata ela é uma entrada para dentro do território, né? E aí eu esqueci o conceito geográfico disso, mas era um importante ponto comercial brasileiro, porque também era a conexão do Brasil com os territórios mais ao sul da América do Sul, tá certo? E aí o que acontece é que o Brasil, Dom Pedro I, ele gasta muito, muito, muito nessa guerra. É um dos motivos que vai tirar ele do poder, tá certo? Porque ele gasta absurdamente dinheiro brasileiro, não só aí, mas eu vou falar de outro contexto que ele também vai gastar muito. E aí, acaba que essa guerra se torna muito custosa para o Brasil. E ele perde, né? A gente vai ter o que hoje é o Uruguai e algum outro território, o Brasil perde essa região. E aí, a gente vai ver isso refletido na Guerra do Paraguai, tá certo? Então, esse ano que não tá aparecendo aí para vocês é 1831, que é o ano da abdicação do trono. Deixa eu colocar aqui, ó. A abdicação do trono. E por que que Dom Pedro abdica do trono? Primeiro teve essa questão da Cisplatina. Dom Pedro, ele gastava muito dinheiro brasileiro, muito dinheiro mesmo. E o outro ponto de muito gasto brasileiro era Portugal. Por que que aconteceu? Dom Pedro veio, Dom João, né, a abertura dos portos. Dom João veio com a corte portuguesa e deixou lá seus filhos, né? E aí Dom Pedro fica aqui, proclama a independência brasileira e manda uma das suas filhas para Portugal para disputar o trono com um dos seus irmãos. E acho que é Dom Miguel, se eu não me engano, o nome dele. E ele faz uma confusão imensa em Portugal, que inclusive ameaça matar a filha de Dom Pedro. E aí, Dom Pedro I, no caso, né? Obviamente. E aí, Dom Pedro I começa a gastar muito dos cofres brasileiros para manter essa guerra. E aí, a gente lembra daquele ponto que eu falei, que um dos argumentos para a independência era que Dom Pedro seria um rei brasileiro, porque foi nascido em terras canarinhas e tudo mais. Sendo que Dom Pedro, ele não passava de um português que nasceu no Brasil, mas que ele tinha sido constituído e formado como ser humano pensando numa classe portuguesa. E aí Dom Pedro começa a meio que financiar essa aquisição do trono português, porque ele queria ser rei aqui e rei lá, já que lá seria sua filha. Sendo que ele não consegue fazer isso, o Brasil começa a reagir e tudo mais e a cobrar ele, então ele abdica do trono em 1831 e vai-se embora para Portugal para brigar com seu irmão. E ele deixa aqui, teoricamente, um rei, que seria o seu filho Dom Pedro II, sendo que Dom Pedro II na época era uma criança, então não tinha como reinar, né? Que no caso seria imperador, fico falando rei por mero costume. Mas a Constituição previa que, em caso de vacância do trono, né? Em caso do trono ser esvaziado, assumiria regências, né? A gente teria as regências trinas, a gente sabe que as regências trinas elas não dão tão certo, então a gente troca para uma regência una. Mas, em tese, a gente começou com regências trinas, mas
nos antecipar. Vamos fazer questão sobre esse período, tá? E aí, vamos ler aqui. Quando as elites de cada região do país procuraram estabelecer sua autonomia em relação ao governo central, elas se confrontaram com o espectro de uma anarquia social. Em uma sociedade escravocrata, a possibilidade de tal desordem ameaçava tudo. Líderes locais apoderaram-se da legitimidade que a monarquia oferecia como uma tábua de salvação. E o Estado monárquico central que eles construíram os trouxeram à terra firme. Os vínculos que se seguiram entre várias regiões levaram a um sentimento de solidariedade. O Estado, portanto, fomentou a emergência de uma nação única, o Brasil. O que ele está falando? Basicamente, ele fala que esses conflitos, tudo que aconteceu, meio que uniu o Brasil. E aí eu falo, né? A gente não teve essa união e essa, de certa forma, boa relação de toda a sociedade. Os textos ele trazem como se o Brasil tivesse se unido em sua totalidade, mas isso nunca vai acontecer. Tá certo? Mas a gente tem sim um certo tipo de sentimento, a gente tem que entender que o Brasil estava se formando, a gente tem um caráter federalista do Brasil, tá certo? Que estava se formando. Não federalista, quando eu digo, no sentido de república, tá certo? Que a gente vai ter essa palavra surgindo lá, mas no sentido de nação, tá certo? No caso, seria um caráter mais nacionalista. A gente estava formando essa identidade puramente brasileira mesmo, sem uma colônia, sem o caráter colonial e sem uma metrópole tomando de conta de tudo. Mas aí vamos para o comando da questão e para as alternativas. A aliança entre elites regionais e o Estado monárquico resultou na predominância do Partido Conservador. Quando ele fala disso, é porque a gente sabe que todo esse período imperial, principalmente regência e segundo reinado, foi marcado pela questão de oposição entre a ala liberal e a ala conservadora. E aí sim, dentro desses dois partidos, a gente sabe que existiam os exaltados, os liberais exaltados e não sei o que mais lá. Mas existe até uma frase que eu lembro que fala que não há nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal no poder. Porque meio que eles diziam que era tudo farinha do mesmo saco, as pessoas eram muito hipócritas e acabavam que o que elas lutavam não era por um ideal puramente brasileiro, mas era mais por uma questão de poder. Mas voltando para as alternativas da questão, não seria letra A essa questão de aliança, né, entre as elites regionais e o Estado monárquico. Consolidação dos ideais republicanos. Lembre que aqui a gente está em 1831, República só vem em 89, então demora um bocado ainda. Não tinha essa ideia. Por mais que existam pessoas que pensassem numa república, não existe ainda esse ideário nacional, né? Esse pensamento coletivo de uma república, como vai existir próximo à proclamação da República de fato. Promoção da identidade brasileira, essa é a nossa alternativa. Lembra do que eu falei, de que o Brasil está se constituindo e se conhecendo como um país e como um território independente, tá certo? Elaboração de leis abolicionistas. A abolição aqui estava muito longe, lembra, a gente tá em 1830 e 31, a abolição vem em 88, tá certo? Então a gente tem mais 50 anos de história, de leis aí que vão surgir para tentar reduzir essa escravidão de certa forma e combatê-la, mas ainda demora bastante. E eclosão de revoltas regenciais. Essa aqui também é verdade, essa alternativa ela é verdadeira, a gente tem uma eclosão de revoltas regenciais, mas não é isso que o texto está tratando. O texto está perguntando para a gente sobre essa aliança que ocorreu entre elites regionais e o Estado monárquico. E lembre que boa parte das revoltas regenciais, elas não são feitas pela classe alta, tá certo? Da, da sociedade e nem todas elas foram separatistas. Beleza? Então vamos aqui para a próxima questão. A Constituição Política do Império do Brasil, 25 de março de 1824, Constituição feita por Dom Pedro I. O artigo 98, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e o seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Então aqui, Dom Pedro escreveu sobre ele mesmo e sobre o seu poder, tá certo? Que é colocando a supremacia do poder moderador acima de todos os outros. E aí, vamos lá. A apropriação das ideias de Montesquieu no âmbito constitucional citada tinha o objetivo de... E aqui o que eu expliquei, né? Ele tem uma apropriação do ideal de tripartição de poderes de Montesquieu, mas ele não segue isso à risca.
tá certo? A ideia mais próxima que a gente tem dessa de Montesquieu é o que a gente, teoricamente, vive na República, de poder executivo, judiciário e legislativo, tá certo? Um sem se sobrepor ao outro. Letra A. Expandir os limites das fronteiras nacionais. O Brasil não vai mais fazer essas guerras por limite, exceto a Guerra do Paraguai, que vai ter mais ou menos um caráter assim, mas o Brasil não faz mais guerras nesse sentido. Assegurar o monopólio do comércio externo, também não. Aqui a gente está falando de um poder político, certo? A gente está falando da máquina estatal e como é que ela vai operar. E aí, letra C, legitimar o autoritarismo do aparelho estatal. Acabei de falar, né? Primeiro, falei no começo da aula como Dom Pedro I era autoritário e como ele queria o poder de todo o território brasileiro. Então, ele concentrou na pessoa dele o poder para todo o território e essa é a função da máquina estatal, né? Do aparelho estatal. Ele queria que o Estado funcionasse ao seu favor, né? E que ele comandasse, na verdade, esse aparelho estatal. Então, a gente fica aqui com letra C. Deixa eu mudar aqui a cor. Certo? Evitar a reconquista pelas forças portuguesas. Portugal, tipo assim, não tem essa ideia de legitimar a força portuguesa como se Portugal viesse tomar o Brasil à força, porque o Brasil já tinha tomado a sua própria proporção. O que vai acontecer durante esse período, seja durante o período imperial por completo, reinado, regência e segundo reinado, é que ainda vai existir um grupo da sociedade que acredita que os portugueses deveriam voltar a comandar o Brasil. Principalmente porque foi uma bagunça, certo? Tipo, a gente tem muita revolta, a gente tem muita instabilidade, o poder foi trocado várias vezes. Então a gente vai ter uma certa instabilidade no sentido de o representante político ele tem algum tipo de força quando Dom Pedro II entrar. Porque ele passa um tempão no poder, né? 40 e tantos anos no poder, então isso vai trazer uma certa segurança no sentido de figura pública de poder, mas não que o Brasil tenha ficado mil maravilhas nesse período, no sentido de agitação e brigas, guerras e afins. Mas não tem essa reconquista pelas forças portuguesas, no sentido literalmente de força, talvez de ideário. E letra E, atender os interesses das oligarquias regionais. As oligarquias regionais, por elas mesmas, eram elas quem comandavam suas próprias regiões, tá certo? Tanto que a gente vai ver que o ato adicional de 1834, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele dá mais poder aos coronéis, né? Que não são as oligarquias regionais em todos os cantos. A gente sabe que em alguns lugares as oligarquias elas vão ter conflitos com os coronéis, em alguns outros lugares eles vão se associar, mas vai dar mais poder para as regiões, tá certo? Na regência, reinados, né? Primeiro e segundo reinados, eles querem manter a posse, né, de poder nessas regiões. Então, também não. Opa, acabei riscando aqui. Vamos aqui para a próxima questão, então. No caso agora a gente já começa o período regencial. E aí, vamos lá, porque a partir de agora as datas elas ficam mais próximas e ela também tem mais informações. Então, aqui, uma coisa que eu deixaria de dica para vocês é fazer um quadrinho de comparação das revoltas mesmo. Assim, a revolta, como eu falei no começo, as coloniais, quais foram as motivações, onde ocorreu. Essa revolta, ela era de caráter elitista, ela era de caráter popular. Qual foi a sua principal consequência? Ou ela não teve consequência nenhuma? Porque a gente vai ter revoltas que eclodiram, mas não mudaram muita coisa. Mas a gente já vai ter, pronto, as revoltas pernambucanas, seja elas qual for, ela sempre vai trazer alguma consequência. A revolta da Inconfidência Mineira, ela vai trazer uma consequência, entendeu? Para a sociedade muito importante, muito pelo seu viés elitista também, tá certo? E aí, vamos lá. Em 1831, a gente começa a regência trina, tá certo? Aqui a gente tem a nossa primeira regência trina. E a gente vai ter algumas questõezinhas aqui, tá certo? Nessa primeira regência trina, a gente tem a fundação da Guarda Nacional, tá certo? Brasileira. Então, a gente vai começar a ter um exército em torno das figuras de poder. É, nesse caso aí, a gente teria três figuras de poder, já que a regência é trina. Mas, enfim, essa Guarda Nacional ela vai começar também a ser, tipo, no Império, uma guarda privativa do imperador, mas uma guarda ali que tá mais a serviço dele. A gente tem o ato adicional de 1834, que ele vai fazer uma adição à Constituição, tá certo? Então, é aqui que o poder
É aqui que é escrito a Guarda Nacional no sentido de estar num documento. É aqui que a gente vai dar mais poder aos coronéis também. É aqui que a gente vai ter a Lei Feijó, que era meio que uma lei que ia dizer que ia. Era meio que uma lei que ia dizer que a gente ia ter uma restrição de tráfico escravo, de tráfico de africanos, no caso, para mão de obra escrava, que os escravos que chegassem até o Brasil, eles seriam livres, mas isso em tese a gente sabe que não acontece, nunca existiu. E era mais uma lei que foi forçada a acontecer, sabe? Para que a sociedade veja. Lembre que ainda não agora, mas um pouco mais para frente, alguns outros países começam com seus ideias abolicionistas, tá certo? Os Estados Unidos, em 65, eles já fazem a abolição da escravidão, certo? Ok. Tudo isso acontece e aí, como eu estava falando, alguns países eles vão começar com suas ideias abolicionistas. Então, o Brasil ele meio que queria se posicionar para isso, não só pelo Brasil em si, mas pelos países que eles fazem comércio. Essa é uma lei que, em tese, não tem muita diferença na realidade brasileira. E ela se chama assim porque ela é feita por um, então, padre Diogo Feijó, que ele vai ser o nosso próximo regente, numa regência una. E na época ele era alguma coisa do governo de tipo, que hoje em dia seria um ministro, eu não lembro como é o nome exatamente disso, mas ele meio que participava das decisões políticas. E não é à toa que ele vai ganhar para ser o próximo regente. E aí, em 1835, a gente tem então. Deixa eu ver se essa outra cor aqui fica melhor pra gente. Fica. Lei Feijó não, né? A gente tem a Regência Una de Feijó. Regência Una de Feijó. As agências tinhas, elas não tiveram muito sucesso, porque não conseguia haver um consenso de ideias e não conseguia haver essa moderação, porque a ideia de C3 era de que cada um se equilibrasse e aí eles conseguissem governar juntos, mas isso não aconteceu. E aí, quando o Feijó entra, a gente tem que entender que a sociedade estava dividida entre os liberais e conservadores. E aí, ok, que dentro dos liberais existiam os menos liberais, os liberais exaltados, os conservadores também tinham as suas alas, mas isso, de modo geral, não interessa muito a gente. A gente tem que entender o que cada grupo defendia e como eles se organizavam é problema deles. Basicamente, os conservadores eles queriam manter esse poder mais concentrado. Uma certa ala deles queria a volta dos portugueses, como eu havia falado, que existia um grupo minoritário que queria a volta dos portugueses e tudo mais. Já os liberais, eles foram quem guiaram o Brasil para, querendo ou não, esse caráter mais federalista, de realmente um Estado federativo e tudo mais. São os liberais quem vão fazer o golpe da maioridade, em breve, que eu explico. E só que o que acontece é que eles ficavam brigando entre si. Então, o que aconteceu em 1835, a partir de 1835, no caso, foi mais consequência do período, porque a partir dessa data, a gente começa a ter a eclosão de revoltas. Eu até coloquei uma imagenzinha aí ao fundo, são as quatro principais que ocorreram, mas ocorreram 5 revoltas nesse período. E todas elas começaram no período da regência Una de Feijó. E o argumento da ala conservadora é que os liberais estavam, que o padre Diogo Feijó, que é o regente, ele era da ala liberal, então os conservadores meio que culparam o poder dos liberais nessas revoltas, sabe? E aí, o que acontece é que depois assume um regente conservador, tá certo? Que é meio que para bloquear esse poder dos liberais que teoricamente teriam propiciado essas revoltas, né? Essa frouxidão do poder. Sendo que essas revoltas são consequências ainda até de Dom Pedro I e da regência trina, não são e não deveriam cair na conta dos liberais, mas foi o que aconteceu e, como eu falei, não passa de guerra política. E aí, aqui, falando das revoltas em si, a gente vai ter a revolta de Malês, que foi na Bahia, certo? A gente tem. É a única que não tá aparecendo nesse mapinha que eu coloquei aí, mas ela acontece na Bahia. A gente vai ter 2 revoltas na Bahia,
Essa primeira, os malês, a gente tem que lembrar que foi uma revolta de escravos africanos, certo? E principalmente escravos islâmicos, tá? Eles tinham o islamismo como religião. E o que que acontece? Que essa é uma das revoltas mais reprimidas da história do Brasil, assim, no sentido de africanos. Por quê? Em 1791, não tão distante dessa data, o Haiti, né, que era colônia francesa, tinha se declarado independente. A gente teve um massacre da elite haitiana, certo? Que era uma elite branca, para que os africanos, né? Perdão, os africanos não, para que, os africanos que estavam lá como escravos fossem independentes. E o que acontece é que isso gerou o mito do haitianismo, né? E todo mundo que tinha africano ficou com medo de que os seus africanos fizessem, os seus, entre aspas, obviamente, fizessem esse mesmo montim, né? Essa mesma revolta. E aí acabou que a revolta dos malês, por esse mito do haitianismo, acabou sendo duramente reprimida. E foi massacre para geral, assim. E é que eles nem queriam fundar algo novo assim, como o Haiti fez, mas eles queriam uma certa autonomia, certo? E queriam direitos, enfim. Enfim. Fora dos malês, a gente vai ter aqui a cabanagem, certo? Que vai ocorrer no Pará. E é o que que acontece? Essas regiões mais ao norte, elas viviam das drogas do sertão. E as drogas do sertão, como todo ciclo econômico, vai ter os seus períodos de crise. E estavam num desses períodos de crise. E as regências, né, e a corte portuguesa não, a elite, né, do que antigamente era a corte brasileira, como a gente se declarou independente, vira a elite brasileira, pegava muito imposto, muito imposto, muito imposto de uma região que estava pobre. Então eles se revoltaram. E aí, por último, a gente, desse período, obviamente, a gente vai ter a Farroupilha no Rio Grande do Sul, que é a guerra que mais durou, certo? Então, apesar dela começar na regência, só quem vai dar fim a ela é Dom Pedro II. Então, a gente vai ter aqui Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, enfim, Rio Grande do Sul, tá? Não vou me ater tanto aqui aos detalhes de cada revolta em si, vou dar mais esse contexto geral mesmo. Logo, a dos malês e a da cabanagem, eram revoltas populares, né? Então, elas sempre vão ser muito, muito reprimidas, e a Farroupilha, um dos motivos para ela conseguir perdurar tanto, é justamente que ela não tem um caráter tão popular assim, certo? A sociedade como um todo dessa região se revoltou. E aí, dando continuidade às nossas datas, em 1837 a gente tem a Sabinada, que vai ocorrer na Bahia, é a segunda revolta baiana, tá certo? Ela não tem tanta expressividade. E o que acontece com as duas próximas revoltas, que é 37 e 38? Em 37, a gente tem, deixa eu colocar logo aqui, Sabinada, na Bahia. E aqui em 1838, a gente vai ter duas coisinhas acontecendo. Deixa eu colocar aqui, Balaiada. E depois eu coloco a outra. A balaiada, ela vai acontecer no Maranhão. O que acontece nessas outras duas é que elas não necessariamente queriam se separar oficialmente do Brasil e virar um estado super, hiper, mega independente. Elas estavam satisfeitas com a forma de governo. Então, elas meio que queriam reivindicar os seus direitos, principalmente a cobrança excessiva de impostos e tudo mais. E aí elas entram em guerra para tentar chamar a atenção do governo, assim, dizendo aí que assim não dava. E aí, é o que a gente chama de que elas não possuem um caráter separatista. E aí, continuando, em 1838, a gente também tem o fim da regência UNA de Diogo Feijó e o começo da nossa segunda e última regência UNA, que foi a UNA de Araújo Lima. Lembra do que eu falei? Deixa eu colocar aqui. Lembra do que eu falei que os conservadores começaram a culpar os liberais por essas revoltas. E aí, então, os liberais saem do poder e entra um conservador, que é Araújo Lima. E o que acontece é que Araújo Lima, ele não consegue governar por muito tempo. A gente vê que em 1840 a gente tem um golpe da maioridade. E eu vou falar um pouquinho sobre esse golpe em específico. Deixa eu colocar aqui, ó. Golpe da maioridade.
O que acontece é que quando os liberais saíram do poder, eles não aceitaram a perca do poder e eles começaram a se articular para tentar voltar para o poder de alguma forma. E aí, Dom Pedro II já estava um pouquinho maior, não tão maior assim, porque ele assume o Brasil com 14 anos, tá certo? E Dom Pedro II, ele foi desde muito novo educado para ser o imperador brasileiro, certo? Então ele sabia muitas línguas, ele é, foi realmente instruído para ser um político, então ele teve a educação necessária para isso, ele era muito voltado para as artes, ele, enfim, teve uma educação voltada para para desenvolver a sua intelectualidade e também para desenvolver esse caráter muito cedo. É uma pessoa assumir o Império Brasileiro aos 14 anos é muito novo. Então, 1840, a gente tem o fim do período regencial, tá certo? O trono brasileiro é assumido por Dom Pedro II, e aí sim a gente tem um imperador realmente brasileiro, criado em terras brasileiras, mas que ele vai ser muito, muito polêmico, porque ele vai ser sim autoritário, mas ele tem um pouco mais de carisma do que o pai, e ele também vai ter muitos conflitos com a sociedade. Eu vou falar, lembrem do que eu disse, para a gente mudar de um período para o outro, a gente tem que ter coisas que motivaram. Então, quando a gente for mudar, no final do segundo período, é, do segundo reinado para a República, a gente vai ter sim motivos com os quais a população se desagradou de Dom Pedro II para que provocasse a promulgação de uma república, certo? Então, vamos fazer algumas questõezinhas desse período. Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam o respeito à Constituição, esperando alcançar assim a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial brasileira. Os conservadores, obviamente. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa semelhante da jovem República Norte-Americana, que seriam os liberais. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como haviam os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entender que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Então aqui ele faz um contraponto entre dois grupos de poder, certo? Os conservadores e os liberais, um que queria uma centralização, que achava que o poder moderador poderia decidir, não o poder moderador, mas somente aquele aspecto da população, né? Somente aquele trecho, aquele recorte poderia decidir pela população inteira. E existia o lado, né? Os liberais, que queriam uma federação, que achavam que as províncias e territórios brasileiros deveriam ser manifestados e deveriam ter a sua parcela de representação, né? Deveriam ser representados inteiramente e, enfim, respeitando essa diversidade que o Brasil existia, que o Brasil possuía. Indo para o comando da questão, o cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial: a instalação do regime parlamentar. Isso não ocorre porque a gente sabe que o regime parlamentar ele ocorre antes, tá certo? Ele ocorre quando começa uma monarquia. Realização de consultas populares, também não. Essas consultas populares, elas quase nunca ocorrem na história do Brasil. Indefinição de bases institucionais. E aí é onde está o nosso cerne da questão, né? Que foi o que eu falei de o Brasil, ele não tinha uma definição de que rumo ele iria seguir quando ele se declarou independente. Então a gente não sabia se virava uma federação, a gente não sabia o que ia virar. E aí é quando Dom Pedro I resolve concentrar o poder em si, né? Mas a gente não tinha noção. Por exemplo, os Estados Unidos, quando eles se declaram independente, eles já têm uma constituição não definida, mas ali os seus princípios que regeriam uma constituição futura que fosse ser formada. A gente tem a união de uma população, a gente tem a ideia de que a gente vai virar uma federação com estados independentes. E isso não quer dizer que está livre de guerras, que está livre de disputas. A gente sabe que o norte e o sul dos Estados Unidos, eles disputaram e dentro de si eles tentaram conquistar territórios e tudo mais. Mas de certa forma eles tinham uma base sólida, sólida não, mas que foi construída, de como eles iriam ser formados. Então a gente tem uma discussão posterior de o que vai ser feito com a escravidão, de como é que vai ser feito o comércio, esse tipo de coisa.
mas eles tinham uma noção de como que eles iriam estruturar o seu processo. A gente só se declarou independente e não sabia o que ia fazer. Então, a gente não tinha, realmente essa letra C, não há uma definição das nossas bases institucionais e constitucionais, tá certo? Letra D, limitação das instâncias legislativas. A gente percebe que não é uma limitação, que a gente tem, na verdade, é uma instabilidade política. Se for para assim, ser bem sincero, a gente tinha uma instabilidade política por conta de uma indefinição das nossas bases institucionais. E aí, essa letra D está errada. E radicalização das disputas eleitorais. Eu não diria disputas eleitorais, eu acho que esse é o erro dessa alternativa. O que a gente tem é uma radicalização pela disputa de poder. A gente não tem uma eleição para dizer que vai ter disputa eleitoral. A gente tem uma disputa por quem que vai ocupar o poder durante esse período regencial. Show? Bora para nossa próxima questão. Depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas que com frequência emergiriam durante a formação de estados nacionais da América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste, em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o período regencial. E foi o que eu falei. Se estava ruim no primeiro reinado, o segundo reinado, o período regencial foi mais turbulento ainda, porque a gente teve um número gigantesco de revoltas em menos de 5 anos, tá certo? E o segundo reinado, ele vai sim ser turbulento, mas ele foi um longo período, certo? A gente tem mais de 40 anos de um mesmo poder. A próxima vez que isso ocorre, vai ser em Vargas, né? Quando Vargas tem a sua era de governo provisório, constitucional e Estado Novo. Mas mesmo assim, não é ao mesmo tempo de Dom Pedro. E a gente vai ter um outro tipo de poder se instalando assim na ditadura, mas mesmo assim não foi um único presidente, né? A gente teve vários ditadores. Mesmo que o ideário, né, o ideário coletivo deles de imposição na ditadura tenha sido o mesmo. Mas bora para as alternativas. A instabilidade política no Brasil ao longo dos períodos mencionados foi decorrente da disputas entre as tendências unitaristas e federalistas. Essa é a nossa resposta e ela pode não ser tão óbvia. Eu vou ler as alternativas e no final a gente volta para ela. Tensão entre forças do Exército e Marinha Nacional. A gente não tem ainda essas duas estruturas com esses nomes formados, tá? Vocês percebem que eu falei da fundação da Guarda Nacional, mas a gente está começando a se estruturar militarmente, digamos assim, né? Ainda. Letra C. Dinâmicas demográficas nas fronteiras da Amazônia e Platina. Quando ele nos dá essa alternativa, ele meio que quer falar que é como se a nossa instabilidade fosse por conta da instabilidade das nossas fronteiras. E não é isso que ocorre, porque se a instabilidade fosse nas nossas fronteiras, a gente teria um problema com guerras externas. E o nosso problema é interno. Então eu não tenho estabilidade na minha fronteira nesse aspecto. E aí, letra D. Extensão do direito ao voto aos estrangeiros e ex-escravos. Primeiro que nem existe ex-escravo ainda. Todo mundo que está aqui como africano ainda é escravo. Extensão do direito ao voto também. Esse voto vai demorar a ser estendido demais. E letra E, reivindicações da ex-metrópole nas esferas comerciais e diplomáticas. Meio que ele está falando que Portugal está reivindicando alguma coisa, mas também não é essa a questão do primeiro reinado barra regência, certo? Então, o que que a letra A quer dizer? Lembra quando eu falei que os conservadores, eles realmente compactuavam, de certa forma, com o poder moderador, mas com essa ideia de centralização do poder na esfera legislativa, né? Então, de certa forma, ali na figura do imperador moderador e no seu aparato estatal. E a ideia federalista dos liberais. Então, é isso que gera a nossa instabilidade no nosso país. Essas ideias distintas. E aí ele pegou um tipo de ideia que era distinta, que era a ideia de ou a gente se mantém uma coisa coesa e única, ou a gente vira uma federação com cada um com sua certa autonomia respondendo a um poder central, né? Então a gente fica aqui com letra A, tá certo? E vamos para a nossa próxima questão. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico, levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão e a sabinada na Bahia.
Mas de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça na província do Rio Grande. Tradicionalmente é garantidora dos limites e dos interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. O que ele fala com esse situação fronteiriça? Lembra que eu falei da questão da região do Rio da Prata? É essa região. O Rio Grande do Sul ele está mais ao sul do país e ele é a nossa região mais próxima do Rio da Prata. Se a gente perde os territórios que a gente perdeu e perde o controle da bacia do Rio da Prata que a gente perdeu, a gente se encontrou numa situação complicada. Com a guerra da Farroupilha, né, com a revolta dos farrapos, se a gente perdesse a região sul do Brasil, ficaria ainda pior do que já estava. Então, é por isso que essa revolta ela é tão preocupante para o Brasil, é por isso que ela demora tanto tempo, ela demora do que as outras, né? Ela demora 10 anos, e é por isso que só quem consegue controlá-la é Dom Pedro II, tá certo? E aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que durante o período regencial, a gente tem a chegada do café no Brasil, tá certo? Então, a região do Oeste Paulista, ele vai ter a importação de mão de obra imigrante. E lembre que essa mão de obra ela foi muito polêmica, porque, teoricamente, ela era assalariada e tinha um pouco mais de direitos e não sei o quê. Sendo que esses imigrantes, eles já chegavam aqui com dívida. Porque eles eram meio que enganados para dizer que eles iam e trabalhariam lá e quem estava trazendo financiaria os custos e não sei o quê, mas esse custo ele nunca tinha um fim. Esses imigrantes eles nunca conseguiam sanar suas dívidas e eles ficavam dependentes do cara que contratava eles, né? Então, é uma mão de obra teoricamente assalariada e imigrante, certo? Porque não foram os escravos, mas ela é uma mão de obra polêmica, tá certo? Então, começou o Oeste Paulista, a gente sabe que vai ter uma outra região produtora de café, que é o Vale do Parnaíba, mas já é com uma outra conjuntura, já é um outro tipo de solo, a gente estuda um pouquinho disso em geografia também. O Oeste Paulista, ele foi muito propício ao café por conta do solo de terra roxa, né? Que é muito nutritivo e tudo mais, tudo aquilo que a gente estuda lá. Mas a gente sabe que vai ter uma outra região produtora de café, que vai ser posteriormente só, não é agora. Mas eu esqueci de mencionar isso, estou mencionando agora. E aí vamos para as alternativas, né? A característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser a mais preocupante para o governo central era a autonomia bélica local. Não é que os farrapos tivessem um super arsenal bélico e de guerra. Letra B, coesão ideológica radical, como se eles tivessem um pensamento muito oposto ao que era produzido no Brasil, tá certo? E não é que eles tivessem um pensamento extremamente oposto de o país inteiro quer se concentrar comunitarista e a gente quer virar uma federação independente. Podia até ter esse pensamento, mas não era nesse sentido tão radical da coisa, certo? Letra C. Liderança política situacionista, também não. Letra D. Produção econômica agroexportadora. A gente não tinha agroexportação. O que acontecia nessa região também era que foi um dos motivos também. A gente tem muito gado bovino nessa região. Então a gente era, nessa época, uma região extremamente produtora de charque. E junto com o charque brasileiro existia também o charque argentino. E o que acontecia é que o charque argentino entrava no território brasileiro sem nenhum tipo de taxação. Então eles conseguiam ser muito competitivos com o mercado brasileiro de charque e isso tirava, querendo ou não, um pouco do poder aquisitivo da elite do charque do Rio Grande do Sul. E aí, o que acontece? A região do Rio Grande. O que acontece é que a região do Rio Grande pediu para que houvesse uma taxação desse charque argentino. E não houve. E aí, esse também foi um dos motivos da revolta. Mas não era no caráter agroexportador. O charque era consumido aqui mesmo. E letra E, localização geográfica estratégica. Então, foi exatamente o que eu falei. A gente já tinha perdido o controle da região da Cisplatina e do Rio da Prata, que é aquele trecho final da região sul. Se a gente perdesse mais esse território da gente, a gente não teria basicamente nenhum contato com a região sul e não teria nada, nenhum próximo domínio àquilo, sabe? Então, o fator mais preocupante era essa localização geográfica e estratégica que a gente perderia, tá certo? Então, bora dar seguimento aqui aos nossos próximos fatores históricos. E eu coloquei essas duas fotinhas porque esse é o nosso Dom Pedro II, certo? Ainda criança.
Então, essa fotinha dele com tambor, geralmente ela é usada para ilustrar como ele foi deixado aqui no Brasil, tá certo? E aí já tem ele um pouquinho maior e ele assume aos 14 anos. E uma coisa que acontecia é que a gente nunca tem uns estudos históricos, né? Tem algumas manipulações, mas a gente não tem exatamente como é que Dom Pedro ficou durante esse período, no sentido de fisionomia, porque todos os retratos, ou boa parte deles, é no ideário de envelhecer ele, né? Para que ele, de alguma forma, ganhe algum tipo de popularidade e de legitimidade como governante, tá certo? Então, vamos finalizar, tentar finalizar e fechar tudo aqui, tá certo? 1844. Eu vou me ater mais aos fatos históricos, literalmente, e um pouco das suas consequências. Eu não vou me ater tanto à figura de Dom Pedro II em si, tá certo? Porque eu acho que é o que é mais válido para as questões. Eu acredito que seja isso. E o caráter dele em si fica aí mais para as curiosidades históricas. 1834, a gente tem Tarifa Alves Branco. Alves Branco, o nome do criador dela. E essa tarifa, ela tentava regular o nosso mercado externo, tá certo? Pra, era uma taxação às importações, certo? Para tentar valorizar um pouco mais o que havia aqui dentro e tentar lucrar mais com isso que vinha de fora. A gente ainda importava, até os dias de hoje, né? A gente ainda importa muita coisa, então era uma tentativa aí de dar uma melhorada no comércio. 1843, a gente segundo reinado, né? A gente vai começar as polêmicas leis de uma possível abolição da escravidão, mas que essas leis elas não mudaram quase nada, a não ser de fato a Lei Áurea, e a Lei Áurea em si ela é muito polêmica também. Então, em 1843, a gente tem a Lei Bill-Arbiden. Uma coisa que eu esqueci de mencionar também é que a Lei Feijó, ela ficou apelidada como Lei para Inglês Ver. Quando essa Lei Bill-Arbiden vem, ela enfatiza esse caráter e é por isso que a primeira lei de Feijó, ela é caracterizada como lei para inglês ver, porque lembra que eu falei que era meio que uma lei para os países verem que o Brasil estava começando a se posicionar sobre um fator de escravidão, mas que esse posicionamento era muito ilusório? Pronto. Essa lei ficou apelidada como lei para inglês ver porque ela não mudou nada. Então, a lei de Warden, ela parte do parlamento inglês em direção ao Brasil, proibindo esse tráfico de escravos, né? Esse tráfico de africanos no Atlântico, que é nosso mar, né? E aí, ok, teoricamente o Brasil adere a essa lei, mas vamos ver, né? A gente tá em 1846, a abolição vem em 1888, então a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido aí. O que acontece é que a Inglaterra ela proíbe esse comércio de africanos, né? Esse comércio de escravos, mas ela não proíbe a escravidão. Então, meio que eles começam, a gente vê, existe no Boris Fawcett que eu falei, existe um gráfico que realmente mostra a diminuição do tráfico africano, mas o que acontece é que a Inglaterra proibiu tanto que ela, se ela soubesse que existia navio negreiro, que eram os navios que transportavam os escravos da África para o Brasil, ela afundava o navio. Então, tipo, a preocupação dela nem era tanto assim com os escravos, mas era mais com a questão do comércio. Não vamos pensar que a Inglaterra estava super preocupada com uma questão humanista, de humanização dos escravos, isso aqui, não era isso, não. E aí, mas bom, foi uma lei que ocorreu sim, então deixa eu colocar aqui, Lei Bill Aberdeen. Escreve assim. E essa lei aconteceu, pronto, passou. Em 1848, a gente tem uma Revolução Praieira, que é. Esse nome se deve ao Partido da Praia, que existia, que era chamada assim. E foi mais uma revolta. A gente não vai ter mais aqui revoltas separatistas e não sei o quê. É mais revoltas no quesito político. Esse Partido da Praia, ele era liberal. Então, se eu não me engano, teve um ataque a eles, algo do tipo. E acabou nessa revolta, mas foi uma coisa muito momentânea. Então, vamos colocar aqui 1848. Revolução Praieira. Tá certo? Em 1850, esse é um ano importante, porque a gente tem duas leis muito importantes aqui. Primeiro, a gente tem a famosa
lei de terras, que só reforça o nosso caráter fundiário, latifundiário, na verdade, tá certo? O que acontece com as leis de terra é que Dom Pedro meio que colocou, né? Meio não, né? Ele falou que as terras agora, elas só poderiam ser adquiridas por meio da compra, tá certo? Então, o que acontece? Quem que tinha dinheiro para comprar território no Brasil, né? Quem que tinha dinheiro para comprar terra no Brasil? Só quem era já da elite portuguesa, da elite brasileira, e tinha muito dinheiro e tudo mais. Então, essa lei, ela é latifundiária, ela reforça esse caráter da gente, porque a gente já era latifúndio por conta das capitanias hereditárias, certo? Por conta das resmarias e dos grandes lotes de terras que eram doados lá no período pré-colonial e colonial. Tá certo? Então, essa lei de terras, ela só continua reforçando essa ideia, porque só quem podia comprar eram grandes famílias, é, donos já de território, seja do açúcar, enfim, de dinheiro, de qualquer tipo de produção que a gente tinha. Então, quem era mais pobre, mais humilde, não tinha como comprar, quem era escravo, muito menos, porque era escravo, né? Então, não tinha como. Além da lei de terras, a gente tem outra lei importante, que é uma lei que vai responder a essa bioordem, tá certo? Que o parlamento inglês tinha feito, que é a opa, lei Eusébio de Queiroz, tá certo? Essa lei, ela vai proibir o tráfico africano, vai proibir, tipo, os navios negreiros. Então, a gente vai proibir que sejam trazidos novos escravos, tá certo? Para o território brasileiro, mas isso não impede a comercialização dos escravos já aqui existentes. Então, e também não impede a escravidão. Então a gente não vai trazer mais novos escravos para o Brasil, mas a gente também não abole a escravidão ainda. A gente ainda vai ter escravos no território brasileiro, esses escravos vão ser comercializados dentro dos territórios, né, entre as províncias brasileiras, tá certo? E em 1864 a gente tem a nossa guerra, né, o início da Guerra do Paraguai. E ela é muito massacrante para todas as nações que se envolveram nela, né? Para o Uruguai, para o Paraguai perdeu mais de um terço da sua população, mas e boa parte de homens, né? Tanto que existe um fato muito triste dessa guerra, que em uma das últimas guerras, quando o Paraguai não tinha mais quem colocar no exército, tipo, eles já tinham quase que matado toda essa população de homens que poderiam, que tinham como ir para a guerra, né? Eles colocaram crianças para lutar em território. E como numa guerra você não espera estar de cara a cara com o inimigo para atirar, o exército brasileiro, quando ele se aproximou do território, ele já começou a disparar. E quando eles conseguiram ver que o fogo tinha cessado e baixou o seu fogo também, e eles avançaram no território, eles viram que o exército eles tinham dizimado a população de crianças, né? Então é um fato muito triste e mostra como a ganância, né, pelo poder e pela ideia assim de posse mesmo foi superior, né, nesse momento. Nenhum dos líderes políticos conseguiram enxergar a hora de parar a guerra. E aí, essa guerra vai ser um dos motivos da queda de Dom Pedro II, assim como foi um dos motivos do seu pai ter caído na Guerra da Cisplatina também, porque Dom Pedro gastou muito do Brasil. É aí que surge o nosso exército, tá certo? O exército brasileiro surge daí. E é uma das classes que vão ficar insatisfeitas com eles também. Outra coisa que acontece na Guerra do Paraguai, que boa parte do nosso exército ele era composto por escravos que prometiam, porque basicamente assim, eu sou dono de uma fazenda, tá certo? E eu tenho os meus escravos. Eu não quero ir pra guerra, nem quero que meus filhos e meus familiares vão pra guerra. Então o que eu vou fazer? Vou mandar os meus escravos. Aí o que acontece? Os fazendeiros ficavam insatisfeitos porque os seus escravos morriam na guerra, obviamente. E quando voltavam, a promessa do governo é que os escravos voltariam como escravos libertos, tanto ele quanto suas famílias. E aí, ele conseguiu deixar insatisfeito os fazendeiros, porque ficavam sem escravos, e conseguiu deixar insatisfeitos os escravos, porque quando os escravos voltavam, eles voltavam de fato como ex-escravos, porque eles eram integrantes do exército brasileiro. Mas as suas famílias não deixavam de ser escravos, entendeu? Então, o acordo não era cumprido. E aí, o que acontece com Dom Pedro, que eu vou me antecipar aqui ao que eu ia falar no pré-república, né? O que acontece para fundar a república é que Dom Pedro ele começa gradativamente a desagradar vários eixos da sociedade. Então ele desagrada os fazendeiros, ele desagrada os escravos.
Aí ele vai desagradar todo mundo e aí todo mundo quer botar ele pra fora. Mas vamos interromper aqui a linha para fazer umas questões sobre isso e a gente volta para falar e fechar as últimas datas do segundo reinado. Lei número 601, 18 de setembro de 1850. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja de compra. Então, aqui está nossa lei de terras, né, de caráter latifundiário. E bora para a alternativa. Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou na mercantilização do trabalho livre. Trabalho livre aí demora que só ainda. Como eu falei, a gente tem a ação dos imigrantes no território do café de São Paulo. Tem algum outro trabalhador, mas quando eu falo de trabalho livre é como se toda a sociedade fosse isso. A gente sabe que ainda está um pouquinho longe. Retratação das fronteiras agrícolas, também não existe isso. Demarcação de territórios indígenas, a gente não está tendo demarcação indígena nem hoje. Avalie na época do segundo reinado, que a gente ainda tinha até escravo, então também não. Concentração da propriedade fundiária e expropriação das comunidades quilombolas. A gente também não tinha comunidade quilombola, assim. A gente tinha quilombos, né? E a gente tinha essa ideia de querer acabar com os quilombos. Os principais quilombos, eles já tinham acabado, na verdade, até essa época a gente sabe que vai ter... Não vai ter acabado completamente, né? Mas a gente sabe que já tem ocorrido uma perseguição com eles. Mas não vai ter essa expropriação. E a concentração da propriedade fundiária é a nossa resposta. Quando ele fala de concentrar, é mesmo que ele está dizendo que a gente está favorecendo os latifúndios, a gente está concentrando a nossa propriedade fundiária. Sempre que algo vier com fundiário, ele está falando dessa ideia, né, de território. E aí vamos para a nossa próxima questão. Durante os anos de 54 a 55, o governo brasileiro, por meio da sua representação diplomática em Londres e os livres cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e na Câmara Comum, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Árbitro, que foi o que eu falei do tráfico, proibição do tráfico africano. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem a seus velhos hábitos. O que acontece? A Inglaterra realmente achou que com a lei de Bill ela tinha proibido o comércio africano. E aí, de fato, ela conseguiu reduzir o tráfico, mas ela não conseguiu proibir o comércio dentro do Brasil, tá? Então, ela se iludiu com essa ideia aí e o Brasil queria revogar essa lei. O Brasil queria revogar essa lei porque ele queria continuar sendo um país escravocrata. A Inglaterra falou que ela não ia revogar essa lei até que o Brasil se posicionasse com uma lei verdadeira, que não fosse a lei Feijó, para diminuir a escravidão, tá certo? E aí, isso é o que o texto está falando, vamos para o comando. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em estabelecer uma jurisdição conciliadora. Ela não está conseguindo, nem considerando conciliar nada. Ela quer impor o Brasil mesmo para ele parar de fazer esse negócio dos escravos. Compartilhar negócios marítimos também não é, porque eles não querem compartilhar nada. Fomentar políticas higienísticas não é também. O higienismo no Brasil ele surge na República, certo? Manter a proibição comercial, que é verdade, que é o que até que ele fala aqui no final do texto. O governo americano receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse o Brasil de voltar aos velhos hábitos. Então, ele está realmente continuando com a sua proibição comercial. Lembre que eu falei que a questão da Inglaterra era de proibir o tráfico, tá? E promover negócio familiar, não tem nada a ver com negócio familiar, a gente tem essa alternativa. Vamos seguir nosso caminho aqui para a próxima questão. Nas cidades, os agentes sociais que se rebelavam contra o arbítrio do governo também eram proprietários de escravos. Levavam seu protesto às autoridades policiais pelo recrutamento sem permissão. Ou seja, ele está falando que os proprietários de escravos estavam se revoltando porque os escravos estavam levados sem permissão. Primeiro eles pediram permissão. Depois, quando não tinha mais ninguém para lutar no exército, ele foi só carregando o povo. E aí, conseguimos levantar, em ocorrências policiais de 1867, na província do Rio de Janeiro,
140 casos de escravos aprisionados e remetidos a corpo para serem enviados aos campos de batalha. Desconstruindo o mito dos voluntários da pátria, o texto destaca o descontentamento com a mobilização para a Guerra do Paraguai, não foi expresso pelos pais, que teve seus filhos forçados, lembra do que eu falei, não foram pelos cativos, nada a ver com religiosos, que a igreja não se manifestou em nada, não foram pelos oficiais que reclamavam do despreparo. Os militares até falaram disso, mas não foi um motivo para eles deixarem de querer levar escravos para lutar lá, porque não tinha quem lutasse no lugar deles. Só sobrou letra E, os senhores, pela perda de investimento de mão de obra, que está certíssimo, a gente já discutiu esse ponto. E agora vamos finalizar as datas, tá certo? Aqui a gente vai discutir as últimas leis que foram promulgadas, né? Ou outorgadas, enfim. Essa daqui eu não tenho como afirmar se houve votação ou se foi outorgada por Dom Pedro II. Mas em 1871, a gente tem mais uma lei abolicionista, Lei do Ventre Livre, mas que também é uma baita de uma hipocrisia, porque se eu estou dizendo que Lei do Ventre Livre significava que a mulher escrava que tivesse filhos, o seu filho nasceria livre já, né? Só que se eu tenho um bebê que vai nascer e a sua mãe continua sendo escrava, ele vai continuar morando na senzala de todo jeito. Então, esses escravos, eles eram, em tese, libertos, mas eles continuavam nessa conjuntura. 1885, a gente tem a Lei dos Sexagenários, tá certo? Que vai colocar pra gente que escravos acima dos 60 anos, eles estariam, em tese, libertos. Mas o que acontece, gente, é que, como é que eu vou dizer, numa população que tinha uma expectativa de vida entre 30 e 35 anos, que os escravos a partir de 60 anos estariam libertos? Muitos escravos, eles nem chegavam a essa faixa etária vivos, né, para conseguir estarem libertos. Então, essa lei também, ela é mais para tentar enganar e dar uma segurada, sendo que não tem jeito, em 1888, Princesa Isabel, né? Princesa Isabel assina a Lei Áurea, tá certo? Libertando todos os cativos, mas o que acontece é, a gente libertou todos os escravos, mas a gente não deu condições para que esses escravos libertos tivessem como sobreviver. Então, muitos foram marginalizados porque o preconceito no Brasil não tinha terminado, né? A gente não deixa de ser preconceituoso com o escravo a partir do momento que eles são libertos. E muitos libertos, eles não sabiam para onde ir, nem o que fazer, nem tinham nenhum tipo de salário. Então, eles acabavam voltando a se submeter à situação de escravidão enquanto estavam lá. Porque não tinha como eles sobreviverem. Então, eles continuavam naquela situação para de alguma forma ter algum tipo de auxílio, tá certo? E aí, para finalizar esse período, em 1889, a gente tem a proclamação da República, a deposição de Dom Pedro II e a proclamação da República. E a Primeira República a gente sabe que foi da espada, então quem tirou Dom Pedro do poder foram os militares, tá certo? O que acontece é que os militares ficaram muito insatisfeitos quando eles voltaram da Guerra do Paraguai, porque eles não tiveram reconhecimento por parte de Dom Pedro. Então, Dom Pedro fez valer, vocês fizeram o que tinha que ser feito e pronto. Não houve nenhum reconhecimento, não houve uma melhoria na estrutura militar, certo? Então, militares insatisfeitos. Os senhores, né, das grandes senzalas e tudo mais, insatisfeitos porque tinham perdido seus escravos. Então, Dom Pedro já perde apoio do exército e dos senhores, que já é uma boa parte da população econômica, né? Dom Pedro perde os escravos recém-libertos não apoiavam Dom Pedro, tá certo? E Dom Pedro também tem uma treta com a Igreja Católica. E aí ele perde apoio da igreja. Então, Dom Pedro não tem apoio de ninguém, a população é muito alheia a esse processo. É tanto que os bestializados, como eu falei no começo, falam que a população assistiu aquilo bestializado, né? A proclamação da República, porque eles sequer sabiam o que estava acontecendo. E aí, pronto. Assim a gente tem o fim do nosso período imperial. Então, a gente tem fim do Império e começo do nosso período e longo período republicano, tá certo? A República começa
ela tem a sua constituinte que é feita, tá certo? Vai ter as suas revoltas também e todos os seus conflitos. Mas, para finalizar aqui, vamos fazer uma questãozinha de segundo reinado para fechar. E aí, vamos ler aqui. De volta do Paraguai, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. E aí o que acontece? Foi aquilo que eu falei. Os escravos eles iam com a promessa de que quando voltassem o seu povo teria sido liberto também. E isso não acontecia. E aí na charge identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai. Os voluntários está entre aspas, porque esse era o argumento do governo, de que eles eram voluntários. Mas eles eram obrigados aí porque escravo não tinha direito, né? E aí, identifica-se essa contradição, né, na negação da cidadania aos familiares do cativo, que é essa a nossa resposta. Mas vamos ler o restante. Concessão de alforrias aos militares escravos. Aos militares, eles até era concedido essas alforrias, mas o problema na contradição estava, eu lutei pela minha pátria e a minha pátria não libertou minha família, entendeu? E aí, perseguição dos escravistas aos soldados escravos também não. Punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente, como se ele estivesse dizendo que os senhores estavam punindo os escravos por terem sido obrigados a ir lutar na guerra. Também não é esse o caso. E suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. Porque um dos pontos, essa alternativa está aí, ela está errada, mas um dos pontos é que os senhores, né, de engenho, eles se sentiram tão prejudicados pela perda de escravos que eles diziam que eles mereciam um tipo de indenização por essa perda, sabe? Para suprir a sua mão de obra que eles estavam perdendo, seja pelo exército, seja pela Lei Áurea, tá? Então, os senhores de engenho, eles ainda tentaram apoiar Dom Pedro, se Dom Pedro pagasse essa indenização, mas Dom Pedro não tinha mais dinheiro para pagar ninguém. Então, essa questão, vamos para a próxima. Enquanto as rebeliões agitavam o país, as tendências políticas no centro dirigente iam se definindo. Apareciam em germe os dois grandes partidos imperiais, conservador e liberal. Os conservadores reuniam magistrados, burocratas, uma parte de proprietários rurais, especialmente do Rio de Janeiro, da Bahia e do Pernambuco, e os grandes comerciantes, dos quais muitos eram portugueses. Os liberais agrupavam a pequena classe média urbana, alguns padres, proprietários rurais de áreas menos tradicionais, sobretudo São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. No texto, o autor compara a composição das forças políticas que atuaram no Segundo Reinado, 1840 a 1889. Dois aspectos que caracterizam os partidos conservador e liberal estão indicados em a abolição da escravidão e a adoção de um trabalho assalariado. Isso não era muito pauta. Era pauta até dos liberais, mas não dos conservadores, então tá errada. Difusão da industrialização e conservação do latifúndio monocultor. Isso aqui também tá errado e também teve um fato que eu esqueci de mencionar para vocês. Quando o Segundo Reinado começa, a gente tem o nosso primeiro surto industrial com Barão de Mauá, né, que a gente chama de Era Mauá. E foi um surto industrial porque o Brasil não estava preparado para se industrializar ainda no quesito de mentalidade. Então, Barão de Mauá estava muito à frente do seu tempo. E meio que ele fez isso sozinho. É tanto que Mauá ele tinha muito dinheiro e ele quebrou porque ele investiu só nesse surto de industrialização. Então, não tinha essa difusão de industrialização. Promoção do protecionismo, certo? Que era feito pelos conservadores, mas remoção de barreiras alfandegárias não ocorreu. Então, essa aqui está errada. Letra D. Preservação do unitarismo, certo? Que era o ideal dos conservadores. E ampliação da descentralização provincial, que também está certo. Esse era o ideal dos liberais. E esses ideais, eles entravam em conflitos. Então, letra D correta. Implementação do republicanismo e a continuação da monarquia constitucional. Como eu falei, existia uma área dos liberais que eles queriam república, mas não eram todos, não era um pensamento unânime ainda durante o Segundo Reinado. Esse pensamento de federação, ele só vai surgir no final. Então, no final do Segundo Reinado, quando a gente está perto da república, surge esse ideal de federalismo, de republicanismo, dentro do militar, dentro da era militar.
a camada militar da sociedade, ela adotava muito os pensamentos do positivismo de Augusto Comte. É tanto que a nossa bandeira vem de um pensamento de Augusto Comte, que é a ordem e progresso, sendo que eles omitiram uma das principais partes dessa frase, dessa ideia de Augusto Comte, que é amor. É amor pela ordem, o progresso por objetivo, não, o progresso, o amor como guia, o progresso como caminho e a ordem como consequência, basicamente, disso. A frase, obviamente, ela não está escrita assim, mas a ideia dela era basicamente essa. A gente omitiu o amor da bandeira e ficou só ordem e progresso. É um ideal positivista. Mas é só para curiosidade. O republicanismo ele não era um ideário nacional, ele não era uma ideia coletiva na sociedade ainda. E é tanto que como eu falei, né, a população, quando ela assiste, ela fica meio que, o que é essa república, né, que está surgindo. E aí, a gente vai fazer mais uma questãozinha para finalizar. E vamos lá. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei. Artigo 1º. É declarado extinto desde desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da lei referida pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Dada no Palácio do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1888, 67º ano da independência e do Império. Princesa Imperial Regente. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi o abandono das propostas de imigração. A gente continua recebendo imigrantes, tá certo? Então não foi isso. Fracasso no trabalho compulsório, também não. O café estava lá a todo vapor com esse bendito trabalho compulsório. Manifestação do autorismo britânico. Isso se refere às leis inglesas, à lei Bill-Arbitrum e à cobrança inglesa para a gente ter leis contra a escravidão, mas isso também não é altruísmo britânico. A Inglaterra não fez isso porque ela queria o bem dos escravos. A afirmação da benevolência da corte, o Brasil também não fez isso porque era bom e tinha um bom coração. Isabel não fez isso, nem Dom Pedro, por conta dessa bondade que existia neles. E letra A é a persistência de uma campanha abolicionista. Então, sim, aqui nessa campanha abolicionista é preciso enfatizar que o Brasil vai ter alguns nomes muito expressivos no abolicionismo. Um deles é Luiz Gama. Ele foi um escravo liberto que se tornou advogado e trouxe alforria para muitos escravos, tá certo? Antes da abolição de fato da escravidão. A gente tem Joaquim Nabuco também, que existem muitos textos abolicionistas que são usados como base para as questões que é de sua autoria, tá certo? E esses são os dois mais relevantes que eu tô lembrando no momento, tá? Essa foi a nossa aula de revisão. Eu espero que vocês estejam tranquilos e com a certeza de que estão preparados para cumprir com essa prova, tá certo? Tentem encarar o Enem como nada mais, nada menos do que uma das milhares de listas de questões que vocês fizeram ao longo do ano, porque esse pensamento vai trazer tranquilidade para vocês na hora da prova, tá certo? Lembre que vocês se prepararam, usem o tempo com sabedoria e com paciência, e eu espero que eu consiga ter ajudado vocês nessa trajetória, tá certo? E é isso. Boa prova.